O Bahia vai vencendo o Palmeiras. O jogo tá acabando, tá? Tá aí já nos acréscimos. Foram 7 minutos de acréscimos na Fonte Nova. E o Bahia vai vencendo o Palmeiras. A gente não pode cravar que o Bahia já venceu. Faltam aí 2 minutos de acréscimo para o jogo acabar. E o Bahia vai vencendo na Fonte Nova com gol do Ademir, hein? O Ademir, que já jogou lá no Futebol Mineiro, no Atlético Mineiro. O Ademir fez o gol, por enquanto, da vitória do Bahia contra o Palmeiras. E se esse resultado se confirmar, quem agradece muito é o Flamengo, hein? O Flamengo vai jogar contra o Corinthians hoje em Itaquera, às 8h30 da noite. É um jogo onde o Flamengo, se vencer, pode se distanciar na tabela, se confirmando aí, né, essa derrota do Palmeiras. É claro que o Flamengo está muito de olho nesse jogo. O Flamengo está de olho nesse jogo lá na Fonte Nova. A gente dizia, né, aqui no Canelada, na primeira edição, que o Bahia é um adversário muito complicado jogando dentro de casa. Eu ainda perguntei para o Vamp se ele achava o Palmeiras favoritíssimo. Ele disse, favoritíssimo não. Palmeiras é favorito, mas não é favoritíssimo contra o Bahia dentro da Fonte Nova. O jogo já vai acabando, tá? Nossa produção vai mandar aí quando encerrar a partida, já está aí nos instantes finais. E é um resultado muito ruim para o Palmeiras, hein, gente? É um resultado péssimo, até porque o Palmeiras não poupou titulares. O Palmeiras foi com força máxima, só não jogou o Gustavo Gomes do time titular, porque sofreu ali uma pancada no olho pela Libertadores, e aí acabou desfalcando o time. E tem notícias bem ruins para o Palmeiras. Lucas Evangelista e Piquerez saíram lesionados, tá? No primeiro tempo. Piquerez ainda saiu ali chorando do gramado, porque ele sabe que pode comprometer aí, né, o seu ano, talvez os jogos decisivos do Palmeiras na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. São 2 possíveis desfalques aí para o Palmeiras nos próximos jogos, mas lembrando que ainda tem 1 mês para o jogo decisivo da Libertadores. A torcida do Bahia está indignada porque o Daronco não para de dar acréscimos lá na Fonte Nova, tá? Já tem muita gente nas redes sociais dizendo que o Daronco só vai acabar o jogo quando o Palmeiras empatar, porque ele deu 7 minutos e ainda deu 1 minuto a mais, mas agora acabou. Tá encerrada a partida na Fonte Nova. O Palmeiras perde para o Bahia e se complica aí na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Agora é aquele negócio, né? É o destino do futebol. Agora cabe ao Palmeiras torcer muito para o seu grande rival. Cabe ao Palmeiras agora torcer demais para o Corinthians em Itaquera. O Corinthians vai receber o Flamengo e se o Flamengo vencer, ele abre 5 pontos do Palmeiras, tá? Desde que os dois começaram a brigar firme pela liderança, né? Flamengo e Palmeiras, não, eu acho que o Flamengo não distanciou 5 pontos, chegou a distanciar 4. E se o Flamengo vence hoje em Itaquera, o Flamengo abre 5 pontos para o Palmeiras. Até esse jogo de hoje, o Palmeiras só dependia dele próprio para assumir a liderança. Agora, se o Flamengo vencer, já não é bem assim. Eu tô aqui na mesa com o Flávio Prado, Velho Vamp, Bruno Prado também com a gente. O Palmeiras se complica. O Palmeiras pega o Bahia na Fonte Nova, perde. Não foi uma boa atuação do Palmeiras. A gente estava falando hoje que o Palmeiras vinha de grandes atuações, desde que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque começou a jogar junta. O Palmeiras cresceu muito. O Palmeiras mostrou um crescimento gigante, não só em resultados, mas também, né, em futebol. Um Palmeiras que vinha jogando muito bem, mas hoje o Palmeiras não joga bem. O Palmeiras perde para o Bahia e o Palmeiras perde uma invencibilidade de 11 jogos no Campeonato Brasileiro.
O Bahia acabou com 11 jogos de invencibilidade do Palmeiras, um baita feito do Bahia dentro da Fonte Nova, até porque o Bahia precisava entregar para o seu torcedor, porque foi eliminado, né, pelo Fluminense, da Copa do Brasil, teve uma queda também no Campeonato Brasileiro. E que resultado do Bahia, hein, Marcos André? O Bahia vai conseguir fazer o Palmeiras hoje torcer, o palmeirense torcer desesperadamente pro seu Corinthians. Essa é a verdade. Hoje, o palmeirense que tá puto agora com esse resultado negativo, ele vai secar a vida o Flamengo. Ele vai assistir ao jogo de 8h30, torcendo muito pro seu Corinthians, Marcos André. Boa noite, Tico, Flávio, Bruno, boa noite a todos. Você fez umas contas aí, o Gustavo Gomes jogou, viu, Tico? Jogou hoje. Ah, ele jogou, né? Jogou. As contas aí, se o Flamengo tiver um resultado positivo diante do Corinthians, pode abrir 5 pontos, mas com um jogo a mais, né? O Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, né? Que é aquele jogo atrasado diante do Santos e na Vila Belmiro. Né? O Bahia, que foi eliminado de tudo, tem só o brasileiro pela frente, né? Focado no Campeonato Nacional, para poder chegar ali de novo a brigar por Libertadores, uma colocação melhor, para que em 2026 volte a disputar a competição da qual o Bahia participou de novo esse ano. Né? Não é nada fácil, jogo duro. Esse próprio Bahia ganhou no primeiro turno do Palmeiras aqui, ganhou de 1-0. Né? É um time que gasta também bem, né? Uma SAF, o Grupo City ali, e jogando dentro da Fonte Nova vai fazer jogo duro. Só que teve um problema aí, né, do campo, né, não sei o que foi, que diabo fizeram lá, que lá só quem joga é o Bahia, o Vitória joga no Barradão, o gramado da Fonte Nova pintado de verde, cores diferentes, a bola tava verde, não sei o que houve, que tá acontecendo, porque ali não joga Fluminense de Feira, Catuense, Galícia, só joga o Bahia. Ela para ter uma grama melhor, né? E agora o Bahia só joga uma vez por semana, porque não está em outras competições. Então, eu não sei porque o estado do gramado estava horrível e levou até jogadores do Palmeiras a se lesionar. Né? É um jogo que o Bahia, ele é um adversário complicado. O próprio Mauro César Pereira falou hoje, Flamengo e Palmeiras vão tropeçar. Não adianta achar que Flamengo e Palmeiras vão vencer todos os jogos, vão sair atropelando todo mundo. E você mesmo, Bruninho, você sempre fala, no futebol brasileiro não existe esse abismo que as pessoas acham de Flamengo e Palmeiras. São adversários que equilibram, que fazem jogo duro. E lembrando, né, Bruno, os dois vêm de partidas desgastantes pela Libertadores. O Palmeiras teve a partida contra o River Plate, que foi um jogo duríssimo. Foi duríssimo. O Palmeiras começou perdendo o jogo. Teve que correr atrás do resultado. O Flamengo jogou uma disputa por pênaltis, né? Foi pressionado pelo Estudiantes, poderia ter sido eliminado. Ou seja, isso pesa muito também. E o torcedor, ele vai precisar entender. Não é fácil você ganhar do Bahia na Fonte Nova. Não vai ser fácil o Flamengo ganhar do Corinthians em Itaquera. Mas os torcedores, né, Bruno, de Palmeiras e Flamengo, estão ficando mal acostumados. Sim, muito mal acostumados, né? Boa noite a todos aqui, você pilhado. Sim, eles são os melhores times do continente nos últimos anos, eles, tudo que todo mundo sabe, tem dinheiro, enfim, e ganharam muita coisa nos últimos anos, só que não é esse negócio de chegar e vai ganhar de todo mundo de qualquer jeito, vai atropelar todo mundo. Ano passado, quem ganhou o Brasileiro e a Libertadores foi o Botafogo, que não tem a consistência dos dois. Foi um time que foi feito no ano passado, já foi desfeito, já contrataram outros jogadores e daqui a pouco que estão aí vão ser vendidos e vão chegar outros. O Botafogo tem trabalhado assim, nesse momento de SAF com o Textor aí, e até a SAF está com... A gente não sabe bem para que caminho vai. Então, os outros não têm a mesma consistência. O Flamengo e o Palmeiras, eles estão sempre entre os primeiros. Às vezes eles ganham, às vezes eles não ganham. Mas não é aquela coisa de
como a gente já viu em outros campeonatos, Manchester City 99 pontos, Liverpool 98. Disputas de Barcelona e Real Madrid também ali na casa dos 90 pontos os dois. A realidade do futebol brasileiro não é essa, nunca foi. Você pode achar uma exceção ou outra aí, mas é equilibrado. E até a média, o aproveitamento dos líderes do campeonato esse ano, ele está acima da média normal do Campeonato Brasileiro. Ele está um pouquinho acima. O normal é que caia um pouco mesmo, porque começa a funilar. É reta final, os outros times também têm os seus objetivos. Você enfrenta adversários, você quer brigar pelo título, mas o Bahia quer ir para a Libertadores. Ontem o Cruzeiro jogou com o Vasco, o Cruzeiro que está lá em cima também. O Vasco quer primeiro se livrar do rebaixamento, agora ele já deu uma distanciada. Então, essa rodada, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo, os três tinham jogos que são perfeitamente normais que eles perdessem pontos. O Cruzeiro já perdeu ontem, o Palmeiras perdeu hoje. O Flamengo tem um jogo difícil. Se o Flamengo vencer em Itaquera, ele aproveita muito bem, porque era uma rodada que os três podiam perder pontos. 2 já perderam, se o Flamengo for o único a vencer, é uma rodada que ele consegue abrir um pouquinho em relação aos outros, e quinta-feira ele tem um confronto com o Cruzeiro no Maracanã. E tem alguns aspectos que explicam isso. O mercado, por mais que eles tenham mais dinheiro, eles não vão conseguir trazer os melhores jogadores do mundo, eles trazem os melhores à disposição para o mercado da América do Sul, que são melhores, o elenco é melhor, só que a diferença não é tão grande técnica entre o Palmeiras, o Flamengo e os outros. A consistência é maior. E outros fatores, né? O calendário é bem pesado, com isso não dá para você jogar bem sempre, você tem que preservar jogadores. Provavelmente o Flamengo não vai jogar com o time que jogou quinta-feira na Argentina no jogo de hoje, vai trocar alguns jogadores. Como o Palmeiras jogou quase com o mesmo time, só trocou 2 do último jogo. O Kelvin ficou fora e o Aníbal começou no banco e jogou o Martínez, que também eles disputam posição ali. Aí no primeiro tempo 2 contusões. Isso preocupa, principalmente a do Piquerez, que foi... ele saiu com dor no joelho, né? A do Piquerez é a mais preocupante. Então assim, eles vão brigar, o brasileiro acho que vai ficar entre os dois. A Libertadores é bem possível que um dos dois ganhe, mas são torcidas que estão mal acostumadas assim, que acham que vai pegar qualquer um e bater. Outro dia a própria torcida do Flamengo estava reclamando porque ganhou só de 1-0 do Inter no Maracanã no primeiro jogo da Libertadores. Ganhar do Inter, agora você tem que ganhar de 3 do Inter, não é assim que as coisas funcionam. Como a torcida do Palmeiras também já cornetou bastante durante o ano por pouquíssima coisa. Porque realmente, né, tem jogos que são mais complicados. E os dois vêm de desgaste muito grande, né, nessa semana dos jogos de Libertadores. Agora, tem também uma certa palhaçada que tem torcedor, a própria Lívia, minha esposa, né? Ela é gremista. Ela fala, pode ser que o Grêmio possa ser rebaixado. Se o Internacional puder salvar o Grêmio de um rebaixamento, eu não torço pro Internacional. Eu acho isso uma palhaçada. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, hoje, ele tem que torcer pro Corinthians. O torcedor do Palmeiras, ele tem que querer ser campeão. Que se dane. Ah, não. Me recuso a torcer a favor do meu rival. Gente, para mim, o torcedor do Palmeiras hoje vai ser muito inteligente se ele torcer pro Corinthians. Porque se o Corinthians vence esse jogo, o Flamengo não distancia. Se o Corinthians perde, o Flamengo abre 5 pontos, Flávio. 5 pontos. E do jeito que está essa disputa, Flamengo e Palmeiras, 5 pontos é uma grande distância, lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos. Ou seja, 5 pontos representariam, se o Palmeiras vencer o Santos fora de casa, que é o jogo que ele tem a menos, representariam 2 pontos. Ou seja, Flamengo agora, Flávio, aliviado e com a pressão de ter que vencer para se distanciar. E o Palmeiras agora tendo que torcer desesperadamente para o maior rival, Flávio. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Foi bom demais o Flamengo, essa condição, né? Ela está muito boa, os dois mais diretos rivais já perderam seus jogos, quer dizer, até o empate para o Flamengo ele vai fazer mais nessa rodada do que seus mais diretos rivais, então ficou uma situação favorável ao Flamengo, mas o Corinthians também precisa vencer, né? Senão pode gerar mais confusão do que o Corinthians já tem. De qualquer forma, o Flamengo é favorito, independentemente dos outros resultados. Ele precisa da vitória, precisaria vencer, então agora tem até um motivo a mais para ganhar o jogo, mas ele precisaria ganhar de qualquer forma. Vai para um jogo vendo essa possibilidade de abrir, né? Tem uma pequena folga,
Mas é mais uma rodada apenas. Nós teremos várias rodadas onde um ou outro vai ter uma vantagem maior, um ou outro vai conseguir vitórias importantes. Fundamental para o Flamengo, se ele ganhar hoje, é também não perder do Cruzeiro. Ganhar do Cruzeiro de preferência é melhor ainda, porque ele praticamente tira o Cruzeiro da parada. E o Palmeiras, em algum momento, teria que tropeçar. O Palmeiras vinha muito bem, mas em algum momento ele teria que tropeçar. Não foi uma grande partida no primeiro tempo. No segundo tempo, Bahia realmente tocou bem a bola, o Zanabra em cima do Giai. Foi uma doideira, caneta pra lá, virou pra cá e tal. Everton Ribeiro jogando uma partida espetacular. E o Bahia merecidamente ganhou o jogo. Isso é bom para o Bahia, porque ele tem um projeto e estava ficando complicado, ele está atrás, mas ele agora entra pelo menos numa linha de briga pelos primeiros lugares. E o Palmeiras, claro que tem total chance ainda de correr atrás, mas o Flamengo realmente tem com ele toda a oportunidade de tomar folga que ele não tinha já há algum tempo na tabela.